Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Capítulo 12 é muito importante porque vai mostrar a separação do reino. Começa aqui o reinado do filho de Salomão, chamado Roboão. Vamos lembrar que no capítulo 11 teve um conflito entre Salomão, o arquiteto, e Jeroboão, o pedreiro de Salomão. O Senhor tirou da mão do arquiteto, a quem ele havia dado sabedoria, mas o seu coração havia se desviado, por isso o Senhor tirou da mão do arquiteto e deu ao pedreiro, que era chefe dos trabalhadores forçados ali da casa de José. Um profeta traz essa profecia, que 10 partes seriam dadas a ele, 2 apenas ficariam com Salomão. Salomão tenta matá-lo, ele foge para o Egito, e agora ele volta até Roboão, e volta com todo o povo e diz, olha, seu pai colocou um peso enorme sobre nós, e se você não fizer o mesmo, nós vamos te servir. Só que Roboão diz assim, olha, volta daqui 3 dias, eu dou a resposta para vocês, e vai buscar conselho com os mais velhos. Os mais velhos dizem, olha, responda que sim, responda favorável, vamos resolver essa crise política, diga palavras favoráveis, sirva esse povo e eles vão servir você, Roboão. Roboão foi um garoto mimado, com certeza, criado em todo o conforto e luxo. Nós sabemos que o período de Salomão foi um período glorioso. A palavra de Deus nos diz que a prata era desconsiderada ali no período de Salomão, por tanto ouro que havia. Então Roboão pensar, meu querido irmão, em diminuir o padrão, talvez era para ele um absurdo, já era admitir que ele estava começando pior do que o seu pai, que ele seria um rei menor do que o seu pai. Então aquele conselho não agradou, ele foi até os mais jovens, e os mais jovens sem experiências costumam não dar conselhos acertados. Eu até preguei sobre isso domingo na igreja, né, para que as pessoas, os marinheiros de primeira viagem, aprendam a ouvir aqueles que têm mais tempo de navegação. Aprendam a ouvir as pessoas que têm mais tempo de navegação. Ouçam a voz da experiência, ouçam seus pais, ouçam seus líderes. Procure conselhos com pessoas que já passaram por muitas situações. Ele procurou conselho dos jovens, e os jovens disseram, olha, nada disso. Funcionou até agora e não, vamos lá que vai dar certo. Diga para o povo aí que o negócio agora vai ser mais sério ainda. Então Roboão diz, olha, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele castigou vocês com açoite e comigo vai ser com escorpião. O povo de Israel ficou indignado, falou, olha, nós não temos nada com a casa de Davi, cada um para sua tenda. A gente sabe que Israel, por vontade de Deus, cada tribo tinha a sua parte geográfica bem delimitada, cada tribo tinha os seus aspectos. Eles cuidavam muito da genealogia, tinha a lei ali, né, do jubileu. Então as terras voltavam, a propriedade sempre voltava para aquela tribo, e era muito fácil essa divisão. Então falou, cada um volta para sua tenda, depois eles colocaram Jeroboão como rei. E aí, meu querido irmão, as 10 tribos seguem Jeroboão, fica apenas Judá e Benjamim. Roboão começa então a contar o exército ali, 180 mil homens escolhidos, quer sair à guerra, mas o Senhor manda dizer para ele, usando ali um profeta, Semaías, diz assim, olha, não vá, porque isso veio do Senhor. Roboão então teme, volta para casa, os homens voltam para casa, e Jeroboão edifica altares e constrói também 2 bezerros de ouro, a fim de fazer com que o povo não volte mais a ser fiel à casa de Davi. Então ele coloca 2 bezerros, um em Dan e um em Betel, coloca altares, cria festas nas mesmas datas, similares ali às festas que aconteciam em Israel, cria ainda outras festas a seu bel prazer, e ele começa a praticar, ele mesmo começa a praticar, e para que o povo não sentisse nenhuma falta de nada, ele coloca ali sacerdotes que não eram descendentes de Levi, e o Senhor havia proibido isso, apenas sacerdotes da descendência de Levi poderiam ministrar ao Senhor. E aí, meu querido irmão, nós temos uma série de aplicações que nós podemos fazer. Uma delas é a seguinte, nunca se sinta seguro demais. A gente tem que sempre, meu irmão, carregar no nosso coração a humildade. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, veja que não caia. Salomão teve um governo glorioso. Jeroboão, mesmo Salomão tendo errado, ele foi até o fim, o seu governo sempre foi estável. Jeroboão não quis lutar com Salomão, foi para o Egito. Então Salomão, durante todos os seus dias, teve estabilidade, teve riqueza, teve glória. Roboão achou que jamais iria perder isso. Então, meu querido irmão, as coisas que nós possuímos, se nós não cuidarmos, nós vamos perder. E nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos buscar ter sabedoria. Nós precisamos aprender também a ceder. O caso aqui de Roboão, ele queria apenas ser servido e não queria servir. O povo foi ali e disse, olha, se o Senhor diminuir o jugo, não for tão pesado, porque nós não queremos mais esse jugo sobre nós, nós vamos servi-lo. Não importamos servir, mas que seja menor o jugo.
A gente tem que aprender, meu querido irmão, a servir, porque é uma ordem que Jesus, o nosso mestre, nos deu. Se alguém quer ser só servido, vai ficar sozinho. É uma lição que Roboão nos ensina. Um líder que quer ser só servido, meu querido irmão, ele não é um líder, ele é um tirano. O verdadeiro líder é aquele que dá exemplo. A gente vê isso em Jesus. Uma das histórias mais belas que a Bíblia registra é a história da ceia do Senhor, a última ceia. Aquele momento ali, onde Jesus lava os pés dos discípulos, eu gosto de pensar que a bacia estava ali. Qualquer um podia ter tomado a iniciativa, mas ninguém tomou. Jesus tomou a iniciativa. E ele pega a toalha, ele não chegou correndo para pegar a bacia, ele fez aquilo naturalmente, já estava todo mundo ali, e ninguém tinha tomado a iniciativa, ele tomou. Ele pegou a toalha, lavou os pés dos discípulos, causou um constrangimento enorme. Alguém disse assim, olha, Pedro disse, não, o senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. E Jesus disse, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou, então me dá um banho. Aí Jesus falou, não, Pedro, seja exagerado. Você não vai entender agora não, mas depois você vai entender o que eu estou dizendo. Depois Jesus diz, olha, vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou Deus. Se eu sou Deus e Senhor e lavei os pés de vocês, vocês devem fazer isso uns aos outros. Roboão achou que era humilhação ceder, e por não ter cedido, perdeu. Quero deixar essa lição para você então, que no reino de Deus, aquilo que você retém, você perde, e aquilo que você dá, você recebe. Vou repetir, no reino de Deus, o que você retém, você perde, e aquilo que você dá, você recebe. Isso é bíblico. Quem perde a sua vida, acha lá, aquilo que você semeia, você vai colher. Esses princípios estão dentro do reino de Deus. Agora, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Se o homem guardar a semente, ele não vai colher, porque ele não plantou. Então, preste atenção. Dentro do reino, você precisa semear. E não é demérito nenhum para um líder servir. Não é demérito nenhum para um líder reconhecer que a trajetória está errada. Não, mas nós fizemos assim até aqui. Tudo bem, é uma tradição, meu pai fez, os líderes antigos fizeram, mas nós estamos errados, vamos mudar, vamos tentar uma coisa diferente. Né? Teve seus motivos lá atrás, era preciso, mas agora já passou, vamos fazer diferente. É sábio, irmãos, tomar uma nova posição. Pense nisso. Porque Roboão foi irredutível, não quis ouvir a experiência, que é outra lição que a gente precisa aprender. Ouça a voz dos mais velhos, ouça a voz da experiência. Para de ouvir gente que não produziu nada na vida, gente que não é exemplo em nada, gente que não é exemplo em casa, gente que não é exemplo de ser humano, não é exemplo de marido, não é exemplo de esposa, não é exemplo de caráter, de honestidade, não é um exemplo de um bom profissional. E aí você o admira, porque ele é famoso, ele é da internet, ele é da sua escola, ele tem um diploma, ele tem um curso, sei lá o que é. Meu querido irmão, valoriza a gente que quer você bem e que já passou, que tem muitas horas a mais de navegação você. A começar na sua casa. Escuta seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Escuta seus líderes, pessoas que querem o seu bem, seus parentes. Escuta, ouça. Ouça o conselho dos mais velhos. Mas eles não estudaram, eles não sabem das coisas, sabe? Às vezes eles não têm um conhecimento acadêmico, não têm conhecimento técnico, mas têm experiência de vida que conta muito mais. E olha, meu querido irmão, quero também dizer para você o seguinte, não é porque parece que o Senhor aceita. Aqui nós vemos Jeroboão tomando uma iniciativa de recriar paralelamente um culto parecido com o culto que o povo de Deus prestava em Jerusalém. Não quer dizer que o culto que o povo prestaria agora no Reino do Norte, que eram as 10 tribos que ficaram separadas de Jerusalém, lembrando que o templo ficava em Jerusalém, não quer dizer que esse culto seria aceito. Não seria aceito. Por quê? Porque não seguia aquilo que Deus havia prescrito. Então, meu irmão, Deus escolheu a maneira como ele quer ser cultuado. Hoje eu estava ouvindo uma fala, né, de um religioso, e ele estava dizendo, né, ele estava criticando um princípio protestante, de que o princípio que nós temos, que é só a Escritura, que somente a Escritura deve guiar a nossa fé. E eu afirmo, irmão, somente a Escritura deve guiar a nossa fé. Por quê? Porque se a gente sair fora da Escritura, Jeroboão tem razão. Aqui diz que de acordo com o seu bel prazer ele fez. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se você sair fora da Escritura, qualquer invenção pode virar tradição. Então, nós nos apegamos às Escrituras para a gente poder ter uma direção naquilo que o Senhor quer de nós. Então, os elementos que nós apresentamos a Deus no nosso culto são aqueles que a palavra de Deus indica. O que tem num culto? Quando a gente se reúne, né, em um local que a gente até chama de igreja,
A gente sabe que a igreja somos nós, o Senhor habita em nós, e quando a gente está junto, a igreja está ali, porque nós temos um ajuntamento de pessoas nos quais o Senhor habita, e quando a gente está junto, Deus está também entre nós e em nós. Mas o que é interessante nessa observação é que a gente faz ali o que a gente deve fazer no dia a dia. Quais são os elementos do nosso culto? Nós podemos cantar ao Senhor, nós podemos orar em nome de Jesus, nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, podemos confessar os nossos pecados ao Senhor, dizer para Ele que nós somos pecadores, nós podemos render graças, nós podemos exaltar o nome dEle, dizer sobre a sua grandeza, podemos desabafar também, perguntar por quê, expor para Ele os nossos sentimentos, nos derramar na presença de Deus. Isso tudo a gente pode fazer perante o Senhor no nosso culto e também levar a Ele aquilo que nós queremos oferecer, não só a nossa adoração, como as nossas ofertas, enfim, tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos fazer, nós nos atemos a ela. E somente isso. E tudo que a Bíblia diz para a gente fazer deve ser feito em nome de Jesus. Nós não podemos inventar, meu irmão. Não podemos inventar. Não dá para pôr um bezerro junto com o Cordeiro. É só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não dá para pôr um bezerro e dizer, aí ó, é igualzinho, esse também te tirou do Egito. Não. É por isso que nós temos princípios, não só a Escritura, mas como nós acreditamos que é somente Cristo que nos salva. Não é à toa que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A Bíblia diz e chama Jesus de um novo e vivo caminho que nos une a Deus. É somente por meio dele que nós temos acesso a Deus, e nós temos esse relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus como filhos, né? Nós somos adotados aí por Deus e somos agora filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus. Deixa essa palavra aqui rápida para você, aplique esses princípios na sua vida e amanhã nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo das Escrituras. Até lá.